Caminho, Verdade e Vida, que é uma psicografia de Chico Xavier, e o Emmanuel vem comentando, né, os textos dos evangelistas. E aqui a mensagem nossa chama Tempo de Confiança, e traz em epígrafe uma passagem de Lucas, que está no capítulo 8, versículo 25. E disse-lhes, onde está a vossa fé? Então Jesus pergunta para os discípulos, né, onde está a vossa fé? E aí a gente vai ver em que passagem que é essa. A tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados, ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Então essa passagem aqui é aquela passagem onde eles estão no mar pescando e daí vem a tempestade e eles entram em desespero, né? Ficam ali muito perturbados. Atende-os o mestre, mas pergunta depois, onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança, quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé, no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para o trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para um bem-estar. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Aguarde nos discípulos naturalmente oportunidade de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo, e o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas vencida a dificuldade, esperem a indagação, onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer-se serenamente com as lições recebidas. Então vamos fechar os nossos olhos e pedir que os espíritos amigos, que o Divino Mestre, que os orientadores e trabalhadores da nossa casa espírita, aqueles dirigentes, possam estar conosco nesta noite, nos conduzindo, ampliando as nossas mentes, para que possamos cada vez mais entender os ensinos de Jesus e entender a nossa própria condição enquanto espírito imortal. Que na nossa ainda pequenez, na nossa mente e nos nossos pensamentos tão reduzidos, que nós possamos vislumbrar aquilo que Jesus traz nessa pergunta para nós, né? Aonde está a nossa fé? Que nesta noite, então, os espíritos amigos visitem cada lar de cada um de nós e daqueles que nós estamos mentalizando neste momento. Que os espíritos amigos possam visitar esses lares e levar a esses lares aquilo que está sendo pedido. Como nós vamos ver na nosso estudo de hoje, em uma passagem que Jesus fala, né? Pedis e obtereis. Que então esses nossos amigos espirituais possam estar visitando cada lar que neste momento, em outros momentos, fizeram preces e pediram a ajuda da espiritualidade, de Jesus e de Deus. E que Jesus nos acompanhe e nos ilumine durante esse momento de estudo. Fique conosco e que assim seja. Só esse comentário, né, de Emmanuel em relação a esse texto de Lucas a gente já poderia, penso eu, falar sobre toda a palestra, né? Porque primeiro ele traz uma situação que não é uma situação incomum, que é a situação da perturbação e desses, aqui, né, ele coloca desses elementos de fúria, né? Então ali eles estavam passando por uma situação climática, né, aparentemente climática, e aonde despertou neles sentimentos e sensações. E aí, quando eles pedem ajuda, Jesus vem e socorre, e após o socorro, Jesus pergunta, né, aonde está a vossa fé? Então, na nossa existência,
provavelmente todos nós, ou com certeza todos nós, vamos passar por um momento de turbulências, de dificuldades, de situações onde a gente vai até chegar a pensar que aquilo não tem solução, que aquilo está tão difícil, que como que eu vou fazer? E tem uma outra mensagem do Emmanuel, que ele fala assim, que nesses momentos, depois que passou esses momentos, a gente nem sabe como é que saiu desse turbilhão de sofrimento e de desespero que a gente estava. E a gente vai ver que acontece mais ou menos assim, ou assim, em quase todos os momentos. Mas para a gente pensar e entender o tema da palestra, que é serenidade diante das dificuldades, sabendo que nós vamos passar por dificuldades, como que a gente vai procurar e como que a gente vai encontrar serenidade diante dessas dificuldades? Acho que essa é a pergunta, a colocação que a gente tem que pensar para essa noite. E aí a primeira coisa que eu penso e eu queria trazer para vocês é um escrito do livro O Espírito e Tempo, que é do Herculano Pires, e que ele fala muito da antropologia ao espiritismo. E aí ele coloca assim para a gente, o homem é um espírito que se projeta num corpo animal e dele se serve para a viagem existencial. Então, a gente sabe que nós somos espíritos imortais. A gente aprende dentro de todas as religiões que nós temos espíritos e que há uma determinada imortalidade e que essa imortalidade ela é entendida nas mais diferentes religiões de diferentes formas. Dentro do espiritismo, que não é uma religião, mas que é uma doutrina, não é só religião, porque nós temos o aspecto filosófico e científico, a gente vai ver que nós temos uma vida e que essa vida ela é permeada por inúmeras, diversas reencarnações. E que toda vez que a gente reencarna, a gente recebe um corpo, e esse corpo é um corpo, em tese, como o Herculano Pires fala aqui, é um corpo animalizado. Por quê? Porque ele é um corpo fisiológico, e esse corpo fisiológico, ele é adaptado à condição do nosso planeta. E aí a gente pode pensar que nós temos outros planetas habitados, então cada planeta tem uma condição física para os corpos em si. E que quando a gente desencarna, o que a gente tem de diferente é que a gente vai ficar com o perispírito, que é uma matéria quintessenciada. Então, quando encarnados, a gente tem três instâncias, né? Vamos colocar assim, a gente tem o espírito, o perispírito e o corpo, de uma maneira mais resumida. Então, quando a gente está aqui, é isso que ele está falando para nós, o espírito, o homem é um espírito que se projeta no corpo animal e dele se serve para a viagem existencial. Por que para a viagem existencial? Porque a gente sabe que talvez a maior parte da evolução que a gente faça fisiologicamente e psiquicamente, ela seja aqui na condição de encarnado, reencarnado. Então, a nossa consciência, ele fala assim, nossa consciência de relação, estrutura mental do imediato, pode manter-se perplexa ante o mistério da vida. O que ele está dizendo? Que enquanto nós estamos encarnados aqui, a gente passa pelo esquecimento. Então, quando a gente está aqui, nós vivemos o imediatismo, nós vivemos este momento especificamente, e para nós, ainda dentro de uma perspectiva existencial, às vezes fica difícil entender que o que vai morrer é o corpo, mas o espírito não vai morrer, que o espírito vai continuar. E daí, como que eu vou abarcar mentalmente essa relação de que eu não vou ter mais esse corpo e que eu vou continuar, e o que vai continuar, e como vai ser isso? Então, por isso ele fala dessa perplexidade aqui ante o mistério da vida, porque ele acaba, durante o nosso desenvolvimento, enquanto seres humanos, aqui no planeta Terra, a gente passa por muitas religiões, e dentro dessas religiões, cada um de nós tem um tipo de aprendizado, desde aquela religião que traz que é só uma vida,
e que, findando a vida, nós vamos esperar o juízo final, e que no juízo final vão ser divididos uns para as direitas e outros para a esquerda, e aí cada um segundo as suas obras, que está lá dentro dos evangelhos também. Aquelas religiões aonde já aceitam que talvez, né, tenha, porque já não tem mais o purgatório, e que talvez a gente fique em sofrimento, mas que aí a gente vai ser salvo, a gente vai ser recolhido, a gente vai fazer uma prece e vai ser recolhido, até chegar na doutrina espírita, e tem outras doutrinas que não aceitam nem essa questão dessa possibilidade, dessa continuidade, de qualquer tipo de consciência. Então são religiões que nem sequer uma prece pelos mortos eles fazem, e tem a doutrina espírita que entende que depois que o nosso corpo morre, nós desencarnamos, e que o nosso espírito continua com a essência daquilo que ele é. Então aqui, se eu tenho interesse em ciência, do outro lado também vou ter interesse em ciência. Se aqui eu tenho interesse na fofoca, do outro lado também vou ter interesse na fofoca. E há essa continuidade de uma forma muito, muito mais organizada, e para alguns palpável, pelas próprias obras e pela própria doutrina e tudo que ela traz. Então, dentro da doutrina espírita, a gente, em tese, teria aí um entendimento dessa continuidade das existências, e que cada vez que eu vou para o plano espiritual, eu estou eu estou dentro da minha origem, e que cada vez que eu venho para cá, no plano material, é para eu fazer algo, é para eu me melhorar, eu tenho uma missão, eu tenho algo para fazer por mim ou pelos outros, mas geralmente pela gente mesmo. Então ele coloca assim, que a própria experiências evolutivas, elas guardam aí o segredo da imortalidade do ser. Então, de alguma forma, ele traz essa imortalidade. E aí a gente vai parar para pensar que Jesus trouxe inúmeras passagens para nós que falava de como eu deveria me comportar e o que aconteceria nessas reencarnações. Por exemplo, nos Bem-aventurados os Aflitos, ele vai falar para nós que aqueles que sofrem por algum motivo, eles serão recompensados, eles serão socorridos, eles serão vistos por Deus. E aí, nesse sentido aqui dos Bem-aventurados os Aflitos, quando a gente está passando, então, por uma dificuldade, a gente tem vários vieses de entender essa dificuldade. Eu posso entender essa dificuldade, esse sofrimento como, olha, eu sou um bem-aventurado e sou um aflito, e Deus vai vir e vai fazer e vai me socorrer. E aí eu vou, talvez, para aquela passagem do pedi e obtereis. Aí dentro dessa passagem do pedi e obtereis, Marcos vai falar assim, ó: seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e vos será concedido. Dentro da nossa concepção imediata, eu vou lá e peço, eu quero que tire essa dor, eu quero que fulano se cure, eu preciso arrumar um emprego, eu preciso ganhar valores. Então, eu vou pedindo dentro daquela situação e vou entendendo, de repente, que Deus vai me dar aquilo daquela forma. Mas nem sempre vem exatamente daquela forma que está aqui na nossa cabeça imediatista e sem a visão dessa amplitude do espírito. Então, nesse sentido, às vezes a gente passa por uma dificuldade hoje, daqui a alguns anos a gente passa pela dificuldade de novo, uma dificuldade muito similar, e passa por outra dificuldade lá na frente muito similar, e eu vou pedindo e vou testando ali a minha fé. Mas quando eu pedir e obtereis, eu também preciso fazer um movimento de olhar para dentro de mim. Então, por que eu estou passando por determinada dificuldade? Por que eu estou passando por determinado sofrimento? Que pode ser uma doença física, que pode ser uma dor psíquica que eu tenho e que gera muito sofrimento. E aí eu preciso olhar para mim e entender por que eu estou passando. Eu tenho que fazer uma autoanálise daquela minha dor.
Senão a existência, ela acaba não tendo sentido. Se toda vez que eu passo por uma aflição, eu só passo e eu não olho para dentro de mim, eu vou precisar passar de novo, e de novo, e de novo. Então, a proposta que Jesus nos faz dos bem-aventurados os aflitos é eu fazer uma análise do porquê que eu estou sofrendo. E aí, para isso, eu tenho alguns recursos, como a prece, eu tenho o recurso da análise do que está acontecendo comigo, e aí nós temos uma outra passagem aqui, ó, buscais e achareis. Então, o que eu vou buscar dentro de mim? Porque eu sou eu sou o ser mais importante para mim mesmo. Eu sou o diamante que estou sendo burilado. Então, quando ele traz essa passagem para nós do buscais e achareis, é no sentido que, se eu quiser tomar consciência daquilo que eu preciso mudar, daquilo que eu preciso elaborar diante desse sofrimento, vai ser nos dado. Nós vamos achar, mas precisamos fazer esse movimento interno. E aí ele coloca uma outra frase: ajuda-te e o céu te ajudará. Então, eu vou, eu busco, eu sofro e a dor é intensa. Mas quando eu olho para a causa daquela dor, eu acho o motivo daquela dor. E aí o céu nos ajuda, Jesus e a espiritualidade nos ajudam a elaborar aquele conteúdo, a elaborar aquela situação para viver melhor e progredir. Então, se eu tenho uma doença, e eu lembro que quando eu fazia a ESD era um questionamento, porque assim, uma pessoa de repente está com uma doença terminal, vamos usar um exemplo de um câncer, que a gente sabe que alguns cânceres eles são bem específicos e alguns, né, chegam a um ponto que é difícil a cura e a pessoa acaba vindo a óbito. E aí a gente questionava muito na época com a Hilda, eu principalmente questionava assim, mas a pessoa está morrendo, né? Eu vou contar para ela que a doença dela não tem mais jeito? Aí a Hilda dizia assim para a gente, olha, em alguns casos, a gente não precisa contar isso para ela, que ela vai morrer da doença. Por quê? Porque espiritualmente, se ela acreditar que ela está curada daquela doença, ela chega no plano espiritual numa melhor condição, ela chega no plano espiritual considerando essa possibilidade, entendendo que ela está curada. Então, são maneiras que a gente tem de passar pelo sofrimento. Então, se eu entendo que eu estou sofrendo agora, e que aquele sofrimento que eu estou passando, ele é uma causa lá de trás, e que eu posso me curar desse sofrimento, daí não me importa muito se eu vou deixar esse corpo aqui, importa o quanto que eu vou entender dessa vida futura e dessa continuidade, porque quando eu entendo que eu tenho uma continuidade, que eu sou um espírito imortal, eu consigo ver as coisas de um outro ângulo. Então, vou usar um outro exemplo para vocês. Alguém aqui já chutou uma quina e doeu muito o dedo? Provavelmente sim, né? Ou, sei lá, arrancou uma unha. Vamos pensar assim, né? Eu já fiz essas artes assim. Naquele momento que você entra em contato com aquela dor, digamos que é uma unha, né? Que nem eu macetei uma unha. Eu vi que o sangue saiu, escorreu. Eu sabia que aquilo estava doendo assim que eu nem tinha noção do tanto que doía. E aquela dor latejava. E eu dizia assim, não, só pega um sal para mim. Eu vou melhorar. Eu tô bem, eu vou melhorar. Eu apaguei, eu desmaiei por causa da dor. Mas a minha consciência era, eu vou melhorar daquela dor. Mas aquela dor naquele momento era uma dor insuportável, tanto que eu desfaleci. E assim são as nossas dores e os nossos conflitos, os nossos sofrimentos. Tem um momento que parece que a gente não vai dar conta, e às vezes a gente não dá conta por alguns segundos, alguns instantes, alguns dias. A gente desfalece, a gente precisa do outro para nos auxiliar.
mas a gente precisa ter a consciência que isso vai passar, que aquilo, aquela dor latejante que a gente está sentindo naquele momento, não vai permanecer, não vai ficar para a existência. Aquilo é um momento, e quando aquele momento vai passando, a gente vai gradativamente nos recuperando e vamos entrar numa outra fase, que aí provavelmente vem uma fase mais tranquila, para lá na frente, seja nessa ou em outra reencarnação, a gente passar de novo por uma dificuldade, por uma frustração, por um sofrimento muito grande. Por quê? Porque é desses momentos que o espírito vai se fazer forte e vai evoluir. Por isso que na nossa mensagem inicial ele diz assim, ó, ninguém exercitará o otimismo quando todas as situações se conjugarem para bem-estar. Que otimismo que eu vou precisar? Não preciso. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes, porque nos momentos felizes todo mundo é amigo, não é verdade? Então, o que ele fala para nós aqui, ó? Aguardem os discípulos. E quem são os discípulos? Os discípulos somos todos nós. Aguardem os discípulos naturalmente, oportunidade de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Então, é nesses momentos que a gente vai testar a nossa fé. E é por isso que Jesus pergunta quando passa, aonde que estava a fé de vocês? Aonde que está? Ou aonde que está, né, a fé de vocês? Por quê? Só assim que é possível a gente adquirir os valores que a gente necessita enquanto espíritos imortais. Então, enquanto espíritos imortais, esse sofrimento que aqui encarnado pode durar anos, às vezes dura décadas, é como se fosse uma topada, uma unha que a gente arrancou, porque aquilo lateja, e depois aquilo vai passar e vai se recuperar. E aí, Jesus fala para nós dessas questões, e tem uma passagem, outra passagem aqui, outro escrito do Herculano Pires, no livro que eu citei para vocês no início. Deixa eu só achar aqui que eu dobrei a página. Aqui. Não é. Peraí. Que ele vai dizer o seguinte para a gente. Ele vai dizer assim, ó. O homem, as gerações humanas morrem no tempo, mas o espírito não morre. Então, o que ele quer dizer para nós? Que se a gente pegar a história, a gente vai ver que os homens vieram aqui, que os homens lutaram, que os homens morreram, e que alguns deixaram um legado e outros a gente não tem notícia dos legados que eles deixaram. Mas que efetivamente todos os espíritos vão deixar algo, porque toda vez que a gente vem aqui, a gente faz algo, a gente pode cometer erros, mas a gente faz algo. E esse algo que a gente faz, ele é levado. Então, o tempo é o campo de batalha em que os vencidos tombam para ressuscitar. Então, está tudo relacionado ao tempo. Nós temos uma contagem de tempo aqui. A gente conta os segundos, conta os minutos, conta as horas, conta os dias, os meses, os anos, e assim a gente vai contando. No nosso tempo reencarnado, no tempo espiritual, existe uma contagem, mas é uma contagem num tempo diferente, numa velocidade de tempo diferente, porque nós é que precisamos introduzir o termo tempo para que a gente tenha essa localização, mas efetivamente o tempo não existe, só existe um desenvolvimento, só existe as passagens, igual uma criança que nasce, cresce e passa pela primeira infância, pela segunda infância, pela adolescência, até chegar à adultez. Então, é nós, enquanto espíritos. E aí ele fala assim, quem poderia deter a evolução do espírito no tempo? Quem que consegue? Nem nós, o nosso próprio espírito, a gente não consegue deter, porque dentro da perspectiva da evolução, a cada reencarnação, e a cada era que a gente passa, o que vai acontecer? A gente é obrigado a se adequar à evolução do orbe. Então, nós não podemos mais viver como a gente vivia há 1000 anos atrás. É impossível. Por quê?
porque o desenvolvimento tecnológico e físico que a gente tem hoje, ele nos empurra para frente, não tem como a gente voltar. Então, o espírito, ele não tem como parar a evolução dele, por mais que ele não queira, por mais que ele seja ranzinza, por mais que ele se oponha, por mais que ele brigue, que ele fique com raiva, que ele se revolte contra Deus, ele não tem essa possibilidade de parar no tempo a evolução dele. Ele pode retardar, mas nunca parar. A consciência humana amadurece na temporalidade, então nós precisamos do tempo. A esperança espírita não repousa na fragilidade humana. Então, nós não estamos aqui para pensar na nossa fragilidade e todo esse arcabouço que Kardec traz para nós não está na nossa fragilidade, mas está na nossa potencialidade, naquilo que nós podemos fazer enquanto espírito. E as experiências, ele diz aqui, que não repousam na fragilidade humana, mas as potencialidades do espírito que se atualizam no fogo das experiências existenciais. Curta é a vida, longo é o tempo, e a verdade é intemporal, aguarda todos no impassível limiar do eterno. Então não tem como a gente fugir. Então, a gente está aqui enquanto espíritos, a gente, querendo ou não, a gente vai passar pela dificuldade, pela provação, a gente vai passar pela dor, e cada vez que a gente consegue fazer um movimento interno de olhar, por que eu estou passando por essa dor? Vou me autoanalisar. Qual que é, né, o empecilho? Qual que é o espinho que está aqui dentro de mim que está doendo tanto? O céu vai nos ajudar, Jesus vai nos ajudar, e a gente tem essa possibilidade de dar esse passo em direção à nossa evolução. E para isso a gente tem algumas ferramentas, além da gente fazer a nossa análise, né? E uma das ferramentas mais importantes que a gente tem é a prece. Então, aqui no capítulo 27 do Pedis e Achareis, que é um capítulo sobre a prece, nós temos inúmeras preces aqui, e ele ensina para nós como que é a ação da prece, a transmissão do pensamento. Então, a gente tanto pode fazer prece por nós, quanto a gente pode fazer prece por aqueles que já se foram, pelos desencarnados ou pelos encarnados, que a gente sabe, de alguma forma, estão ali no sofrimento. E aí, eu vou utilizar de uma comparação com vocês. Tem um livro do André Luiz, eu acho que é Libertação, mas eu não me recordo. Se alguém de vocês recordar, vocês me dizem. Que ele descreve as partes mais umbralinas, mas ele descreve aquelas colônias, né, de socorro. Então, ele fala que nessas partes mais umbralinas, as colônias de socorro, elas ficam rodeadas por uma intensa névoa, e essa névoa ela é bastante escura, bastante densa, porque ela está relacionada à condição de pensamento da maior parte dos habitantes daquele local, igual a gente está aqui na Terra, igual a gente está na nossa casa. Então aquilo que a gente pensa, a forma com que a gente pensa, ela fica exposta no nosso ambiente. Então, se a gente tem pensamentos elevados, pensamentos bons, pensamentos que nos dirigem para o crescimento, a nossa casa vai ser, digamos assim, com um fluido mais leve, um fluido mais claro, né? Agora, se eu estou muito triste, deprimido, se eu estou pensando mal, se eu estou numa condição de desesperança, esses fluidos vão ficar mais densos, mais compactos. E aí ele traz assim para a gente que de tempos em tempos a espiritualidade promove nesses locais umbralinos tempestades. Alguém já lembra de ter lido esse livro? Com muita ventania e muitos trovões e relâmpagos. Porque as ventanias, elas levam embora esses miasmas deletérios, e os próprios trovões e os próprios relâmpagos, né,
os raios, quando eles caem, eles iluminam e eles dispersam esses espíritos que estão ali naquelas monoideias de vingança, de esperança, de tristeza. Então, eles promovem essa mudança naqueles instantes de pensamento. E aí, o que eu digo para vocês? Que quando a gente consegue fazer uma prece verdadeira no sentido de sentimento, isso também vai acontecer conosco ou para aquele que a gente direciona, para aquela pessoa que a gente direciona a prece, sendo encarnado ou desencarnado. Por quê? Quando eu faço a prece, eu imito fluidos, e esses fluidos, por exemplo, num suicida, esses fluidos que eu emito, naquele instante, ele para com aquela monoideia e é como se abrisse uma nova possibilidade para ele. E aí, isso em questões de segundos, mas ele tem aquele vislumbrar daquela luz. Então, a prece, ela vai promover isso para nós, para o nosso ambiente e para qualquer pessoa que a gente fizer a prece. Então, a prece é um recurso, a análise do porquê, o que é que eu estou fazendo da minha vida, por que eu estou passando por essa dificuldade de novo, ela é um outro recurso. E outros recursos que a gente tem é ter a compreensão de que nós somos espíritos imortais, que é o momento que nós estamos passando e que aquele momento ele vai passar. Assim como o dia que eu estou muito feliz, aquilo vai passar. Porque nós não estamos aqui para viver sempre as mesmas emoções. Nós estamos aqui para aprender a viver dentro de todas as emoções, de todos os sentimentos. Então, qual que é a mensagem, né, da noite? Serenidade diante das dificuldades. Entender que somos espíritos imortais. Que tudo que nós estamos passando realmente vai passar, né, com tempos diferentes, que o tempo ele resolve tudo enquanto espírito, não tem nada que o tempo não possa resolver e que nós podemos utilizar de mecanismos para nos ajudar e apressar essa saída das nossas dificuldades, das nossas dores. E o melhor recurso que a gente tem é a análise e a prece. Então essa era a mensagem da noite que eu tinha para vocês. E assim, pensar mesmo, sabe? De que entender que nós somos espíritos imortais e que dentro dessa nossa imortalidade, a gente está aí, né? A gente não sabe se a gente está lá criança, se a gente está lá adolescente, se a gente está entrando na adultez. Em tese, a gente está entrando no mundo de regeneração, né? Mas às vezes as coisas estão tão difíceis que a gente fala, meu Deus, como assim? Mas é assim, se nós estamos aqui, nós precisamos passar. Então, onde, que nem disse Jesus, né? Cada um de nós que olhe e veja onde que está a nossa fé. Que é quando a gente encontra a resposta, a gente também vai encontrar a potencialidade dentro de nós. Alguém gostaria de fazer a prece final? Não? Posso fazer então? Ninguém se candidatou? Então vamos lá, vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer a Deus Pai, aos Espíritos amigos e a Jesus pelo estudo dessa noite, e que nós sempre precisamos relembrar o quanto somos realmente espíritos imortais, o quanto estamos só vivendo um momento tão ínfimo da nossa existência, para que nós possamos ter mais força, mais fé, mais resignação e mais esperança no futuro e em nós mesmos. E que Jesus fique conosco durante essa semana, nos ilumine, nos guarde, assim como ilumine também todo o nosso orbe e todas as pessoas que nele estão, que as pessoas possam receber a luz divina e que possa fazer diferença em seus corações e em suas mentes. Que assim seja. Assim seja.
Gostei da sua fala. Muito bom. Das suas reflexões. Bom, Bem pessoal. fala de psicóloga, né? Não sei, Não tem como ser diferente. Não tem como, né? É. Bom, microfones abertos a todos aqueles que queiram fazer suas análises, reflexões, né? Estamos à disposição aí. Quiser alguma pergunta, fiquem à vontade.